Ok, então eu queria que a gente começasse lendo Hebreus 11. Hebreus 11. Tem alguém que não esteja dirigindo, que gostaria de ler Hebreus 11? Não é todos os versículos, queria que lesse do 27 ao 35. Alguém gostaria de se voluntariar para ler Hebreus 11, do versículo Eu 27 posso ao ler, Francis? 35? Lipe, só sabia que ia ser tu. Obrigado, Lipe, vamos embora. Do Espera 27 aí ao que eu tô tendo... 35. 27 ao Eu vou 35. ler na NVT, tá? Ok? Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. É isso? Tá no mudo da hora, França. Tu foi até o 35? Ah, é 35, eu achei que era até o Isso. 29, desculpa. Não, até o 35. Vamos lá, 29. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de suas cidades que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. 32. Quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os outros profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha, fizeram fugir exércitos inteiros. 35. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Amém. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos Hebreus 11, que fala sobre a fé, né? E Hebreus 11, deixa eu admitir o Gregory. E Hebreus 11 fala claramente assim no início, versículo 1. Ora, a fé e a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Então, ó, é o que todos nós falamos da fé. Nós falamos, ó, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção daquilo que não se vê. E aí cita vários exemplos que o Lipe leu, vários exemplos. Eu pulei alguns, obviamente, ali, mas são os versículos que nos surpreendem. Eu quero que vocês entendam, as pessoas que estão chegando nos BC Grupos, têm muitas vezes esse capítulo, essas histórias como referência. Então, por exemplo, eu não preciso dizer que Moisés abriu o Mar Vermelho. Não preciso dizer isso. Por quê? Porque todo mundo já sabe que Moisés abriu o Mar Vermelho. Eu muitas vezes não preciso falar quem foi Noé. Eu entendo que Noé é a pessoa que, quando veio o dilúvio, aconteceu isso. A gente fala muito de Daniel, que, sabe, esteve na cova dos leões. A gente fala que é um quarto homem na fornalha e que as pessoas entraram na fornalha e nós falamos isso. E isso é muita bênção. Só que o que me preocupa é que eu tenho visto um comportamento das pessoas que estão chegando na nossa vida, até pelos aconselhamentos que a gente está fazendo, que a gente fala muito desses exemplos. E isso está correto, a gente precisa falar desses exemplos. Mas se vocês percebem, todos os exemplos que a gente deu são exemplos grandiosos, onde o resultado foi positivo. Então, por exemplo, eu quero tirar o povo do Egito. Quero tirar o povo do Egito. E aí o povo sai do Egito. O resultado foi positivo. Aí eu entro na fornalha e saio da fornalha. Aí eu estou na cova dos leões, eu sobrevivo à cova dos leões. A gente fala muito desses versículos, a televisão mostra, a Universal mostra. Então a gente fala dessa fé que produz coisas gigantescas e miraculosas. E tudo isso é bênção e é verdade. Mas o que eu tenho percebido? Que a gente só tem falado disso. Isso tem colocado na vida das pessoas que a gente está cuidando o foco no resultado. O resultado sempre tem que ser positivo. Então, por exemplo, agora tivemos pessoas que estavam hospitalizadas e gente que faleceu e começa os questionamentos.
Deus não me ouve. Que Deus é esse que eu orei com fé, que eu clamei, que eu pedi e meu pai veio a falecer? Que Deus é esse? Por quê? Porque o foco está no resultado, como se Deus tivesse obrigação de produzir resultados positivos na nossa vida. Então, por exemplo, hoje mesmo estava conversando com uma pessoa que ele me disse assim, ó, que Deus é esse? Que Deus é esse que não faz com que meu marido mude? Eu estou orando, estou clamando, estou fazendo de tudo, perdoei isso, e ele não muda. Então, a pessoa entende que no momento que chegou a Cristo, pelos exemplos que a gente dá, só pelos exemplos, por assim dizer, com resultados positivos e os testemunhos que a gente dá, que o resultado da sua vida tem que ser positivo. Ele mede o amor de Deus, ele mede o carinho de Deus, o cuidado, o andar com Deus, o ter fé com base no resultado. E isso a gente não pode permitir, porque Deus não está interessado no resultado. Vou dar um exemplo. Hoje estava conversando também com um homem que está sofrendo problemas conjugais e a esposa saiu de casa, ou melhor, ele saiu de casa porque a esposa mandou embora, tem uma série de coisas. E eu perguntei, por que tudo está acontecendo? Me explica, quero saber o que Deus quer. Eu sei que Deus não promoveu isso, e ele sabe disso. Eu digo, o que Deus quer com tudo isso? E a primeira resposta, ele diz assim, restaurar meu casamento. Eu digo assim, não, é óbvio que Deus quer restaurar o casamento, mas o que ele quer contigo? Nesse processo todo, o que Deus está falando contigo? E ele disse, não sei se Deus está falando comigo. Então, na verdade, ele espera chegar que o casamento, tipo assim, num passe de mágica, a esposa receba, que as coisas funcionem. Deus está comigo se as coisas se resolvem, se o problema se resolve, se a circunstância se resolve. E eu disse, não, tu não está entendendo. Nesse processo todo, sim, um dos objetivos de Deus, um dos resultados disso vai ser, ou pode ser, que teu casamento seja restaurado. Não, mas como assim está me dizendo que pode ser? Eu digo, claro, porque são duas pessoas envolvidas. Talvez tu queira o casamento restaurado, mas talvez tua esposa não queira. E eu não posso te prometer aqui que isso vai acontecer. Eu sei que essa é a vontade de Deus, que vocês permaneçam juntos, que o casamento seja restaurado. Mas tanto tu quanto ela têm decisões a tomar, vocês têm que tomar decisões. E eu não posso te garantir aqui que Deus vai restaurar teu casamento. Então, o que Deus quer com a tua vida? E ele não sabia me responder. Eu digo, olha, o que Deus quer é trabalhar no teu interior. Deus quer te transformar por dentro, para depois de transformado, poder ter condições de transformar teu casamento. Só que o foco dele estava assim, ó, minha esposa está fazendo isso, eu estou com essa situação. O foco está não no processo, não naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus faz em mim. O foco está no resultado. E as centenas de pessoas nos BC Grupos têm nos procurado, os líderes nos procuram para dizer assim, olha, o que eu digo? O pai dessa pessoa faleceu, eles estão, por exemplo, uma situação, tem uma pessoa que tomou uma decisão, abriu um negócio, supostamente, supostamente não, ela nos comunicou que Deus disse para abrir esse negócio, e faz 8 meses, 8 ou 9 meses, que esse negócio não está funcionando absolutamente nada, só está consumindo todos os recursos que a pessoa tem. Está trazendo problemas conjugais, porque está trazendo dificuldade de, sabe, de convivência, tudo, e a pessoa insiste e começa a questionar. Eu não acredito mais em Deus. Eu parei de acreditar em Deus. Por quê? Porque que Deus é esse que não me abençoa? Eu segui a orientação dele para abrir o negócio. E quando questionado pelos líderes, assim, tá, mas da onde eu disse? Não, porque olha só, da maneira que o negócio foi apresentado para mim, estava muito barato, tudo funcionando. É como se a proposta foi tão irrecusável que queria dizer que era de Deus. E mesmo os líderes falando, cara, o diabo também ofereceu coisas irrecusáveis para Jesus. Ou seja, não é porque a coisa é irrecusável, é bênção barata, isso aqui, que é de Deus. Mas a pessoa não consegue entender, porque a pessoa está esperando o resultado, como a gente costuma falar. A pessoa quer a bênção, mas não o Deus da bênção. Então, a gente precisa entender isso. E aí eu queria pedir para outra pessoa, além do Lipe, ler do 36 ao 40. Hebreus 11, do 36 ao 40. Continuando o que o Lipe leu.
tá? O Lipe terminou lendo, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, ou seja, não é nem que a pessoa morreu, voltou à vida, tá? Lendo Posso 36, ler? por favor. Tá. Outros experimentam. Estão me ouvindo bem? Sim, obrigado. Estamos te ouvindo bem, Sinal. Ou e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles, pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Então, olha só, a gente não escuta muito a continuação. Eu vou ler aqui, ó. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Aqui está me dizendo exemplos de fé. Exemplos de fé. Enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Então, ter fé é ser acorrentado e ser colocado na prisão, ou seja, o resultado não é positivo. O resultado não é positivo. O resultado é aparentemente negativo. O resultado visível é negativo. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, necessitados, afligidos e maltratados. Então, na verdade, eu entendo que nós, como igreja, precisamos ensinar as pessoas que o que Deus quer é trabalhar no nosso interior, é trabalhar no processo, em moldar a pessoa que Ele nos criou para ser. Dentro de nós, Ele quer moldar Jesus. Então, o meu receio é que, como igreja, a gente esteja sempre orando pelas pessoas para o resultado positivo. Não, 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 Deus vai curar tua mãe, Deus vai curar tua mãe. E a gente começa a dar promessas que não estão escritas na palavra de Deus. E aí, quando tem a frustração é maior ainda porque meu líder me disse isso. Entende? Aí eu começo a ter esse cuidado. Por quê? Porque nosso foco tem que estar sempre no processo. E aí, como isso aqui é levar as pessoas a entender, olha, Deus quer trabalhar na tua vida primeiro. Ah, mas meu pai está no hospital. Sim, e a gente não sabe, a gente deve orar pela cura, mas o que dali vier é com Deus. Então, eu não posso te prometer cura. Vamos orar pela cura, sim. Então, caso contrário, a gente está criando uma geração de pessoas que só esperam em Deus o positivo. E quando vem a luta, sai fora. Quando vem a luta, sai fora. Por quê? Não, porque Deus não agiu, Deus não fez o que eu esperava. E não podemos fazer isso. É justamente nós temos que levar as pessoas a entender o processo. Então, em todos os encontros, eu quero que, como cristãos maduros, a gente diga, ok, pessoal, vamos orar pelas necessidades. E a gente levanta as necessidades. E dizer, queridos, em tudo isso aqui que está acontecendo, a primeira coisa que Deus quer trabalhar é na nossa vida. O que Deus está querendo trabalhar na tua vida? Tirar o foco do resultado positivo e colocar o foco naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Sempre perguntar, o que Deus está querendo fazer no meio dessa tribulação? O que Deus está querendo te dizer? O que Deus está falando contigo? Porque aí eu como pessoa do BC Grupo, vou começar a dizer, como assim Deus está querendo falar comigo? Tá, teu pai está no hospital, tu perdeu o emprego, o que Deus está querendo falar contigo? Qual é o foco? E aí levar as pessoas a refletir que Deus está com elas, independente do resultado. E que o propósito de Deus é que a gente seja igual a Cristo. E convenhamos, se Deus não negou o sofrimento ao seu filho, por que negaria para nós o sofrimento? Deus não negou a Jesus o seu sofrimento, e a nenhum dos apóstolos. Então, nós criamos, sem perceber, um evangelho da bênção, de que tudo vai dar certo. E nós, como líderes, devemos ensinar, não, isso faz parte de um processo. Então, olhem só, por que eu estou falando isso aqui? Ponto número 1, eu quero que vocês comecem a focar sempre na vida de cada membro do BC Grupo no processo.
e comecem a questionar o processo. Nesse momento que está vivendo, o que Deus está querendo te ensinar? O que Deus falou contigo? Nós fizemos um estudo agora de provérbios, de tudo que a gente fez. O que Deus trabalhou na tua vida? Levar as pessoas a pensar no processo. O que Deus está trabalhando na minha vida hoje? Porque o mundo tem colocado foco, e não só o mundo, a igreja também tem colocado foco no resultado. Se a gente olha na televisão, olha, se tu der isso, se tu abençoar, se tu fizer essa campanha, se tu fizer aquilo, se tu ofertar, Deus vai te prosperar. O foco não está naquilo que Deus quer fazer na minha vida, o foco está no resultado. Então, nosso caminho é levar uma igreja à maturidade, de levar as pessoas, tá, nesse tudo que está vivendo, o que está acontecendo. Eu vou ler Provérbios 4, do 20 ao 23, tá? Isso, boa, Nath. A Nath disse, eu aprendi que devemos trocar a pergunta de por que Deus está fazendo isso para qual o propósito disso. Exatamente. Entende? Porque muitas vezes, sabe, não é nem Deus que está fazendo, mas Deus permite algumas coisas. Não é só perguntar para Jó. Quando chegar no céu, pergunta. Entende? Jó, sabe, é entender assim, ó, Deus está trabalhando primeiro na minha vida. E quando a gente fala em casais, uma coisa que eu tenho me preocupado muito é que o pessoal quer um casamento em Deus. Mas um casamento em Deus, um casamento santo, um casamento de acordo com a palavra de Deus, se dá quando Deus consegue trabalhar individualmente cada uma das pessoas. E as pessoas não estão entendendo isso. O que Deus está fazendo aqui? Ah, minha esposa me incomoda, seja lá o que for, mas o que Deus está querendo falar contigo no meio de tudo isso? O Richard falou, ontem eu li uma frase que diz que se nem Jesus nos prometeu uma vida sem sofrimento, se alguém vem com essa promessa, deve ser um impostor. Exatamente. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado, porque não nos foi prometido isso. E, claro, a gente tem dado, por motivos óbvios, prioridade aos testemunhos positivos. A pessoa estava no hospital e falamos que Deus levantou tal pessoa. Mas o nosso foco tem que estar sempre naquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida. Porque se Deus não tivesse trabalho, já teríamos levado. Mas vamos lá, vou ler Provérbios 4, do 20 ao 23. Diz assim, ó, ouça com atenção, meu querido filho, tudo que eu ensino a você e preste atenção a tudo que eu tenho a dizer. Versículo 20. Versículo 21. Preencha seus pensamentos com as minhas palavras até que penetrem profundamente em seu espírito. Então, o foco aqui não está no resultado, está em preencher os pensamentos com a palavra de Deus. Isso leva tempo. Por isso ele diz, ó, até que penetrem profundamente em seu espírito. Então, preciso entender que há uma transformação, Romanos 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nosso papel é ajudar o Espírito Santo a transformar o entendimento. Boa, Rafa comentou, por isso Deus nos deixou um consolador e não um anestesista. Muito bem, gostei, essa aqui merece ser falada de púlpito ali, ó. A promessa não é falta de sofrimento, mas sim que Jesus estará conosco no sofrimento. Muito bem, Rafa. Essa vai ser a melhor igreja. Vou continuar aqui, só a Janine me ouvindo falar isso aí. Vou ler o versículo 21. Desculpe, 22. Então, se eu preencher os pensamentos com as palavras, até que penetre no meu espírito, então, ao desembrulhar minhas palavras, você terá vida verdadeira e saúde radiante no âmago do seu ser. Então, diz, olha, a saúde que eu vou te dar é ali dentro, lá dentro, não obrigatoriamente ali fora. Portanto, acima de tudo, guarde aquilo a que seu coração se afeiçoa. Pois isso afeta tudo o que você é. Preste atenção ao bem-estar do seu ser mais íntimo, pois é de lá que flui a fonte da vida. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque esse é o nosso papel, levar as pessoas à palavra de Deus e a entender isso. Então, o meu primeiro ponto era isso, ó, foquem no processo, levem as pessoas a entender que tudo é um processo e não prometam resultados positivos. Ó, a palavra de Deus é verdade, mas eu não posso te prometer restauração do teu casamento, que teu pai vai sair do hospital, a cura. Não, eu vou orar por isso, mas nisso tudo Deus quer trabalhar contigo.
Nesse processo, como a gente pode fazer de maneira prática isso nos BC Grupos? Primeiro, tudo que a gente faz comunica. Tudo que a gente faz comunica. Esse é o ponto 2. Tudo que a gente faz comunica. Então, se alguém dá um testemunho maravilhoso nesse sentido, e eu mesmo foco só no processo, eu estou comunicando para todo mundo o foco no processo. Mas se eu foco só no resultado, as pessoas vão olhar para mim e ver, não, o que importa é o resultado. O testemunho com resultado positivo, o Franz trouxe. O testemunho com resultado negativo, o Franz não comentou. Então, nós precisamos entender que tudo que a gente faz. Então, primeira coisa, sempre a gente vai comunicar que o que queremos é o melhor para eles. E o melhor é o processo que Deus tem na vida deles. Como eu posso fazer isso? Sempre com perguntas. Leve a pessoa, nunca leve a pessoa, faça perguntas, peça as pessoas perguntas, o que Deus está fazendo contigo? Porque Jesus trabalhava assim, o que me surpreende é que Jesus era, mais do que respostas, Jesus trazia perguntas, porque ele sabe a resposta, mas ele precisa que a gente entenda a resposta. E muitas vezes aqui eu queria deixar claro, ó, peçam para as pessoas histórias. Porque eu não consigo entender Deus, tá? Me dá uma história, um momento na tua vida aonde tu não entender Deus. Porque a história revela muita coisa que vem de dentro. As pessoas não se dão conta quando começam a contar. Minha esposa, ou melhor, assim, ó, eu não aguento mais minha esposa. Tá, me dá um exemplo. Em que momento tu não aguentou mais? E esse exemplo ele começa a contar, não, porque olha só, eu estava ali, aí eu pedi, me traz, me alcança o chimarrão. E ela não me alcançou o chimarrão. E aí tu começa a ver que o problema não é tua esposa, é tu, entende que é um descansado, levanta ali e pega o chimarrão. Então, essas histórias, as histórias não tem, a pessoa não consegue enganar, sabe, dar uma mascarada na história. A história revela as coisas. Tá? Por isso eu quero que a gente sempre tente fazer isso aí. Tudo que a gente faz comunica. E aí minha pergunta é, como nós comunicamos para essas pessoas no BC Grupo que Deus está trabalhando, que Deus faz parte, que isso faz parte de um processo. É quando nós mesmos temos as nossas histórias de que estamos num processo. As pessoas olham para todos vocês como exemplo. Eu quero a vida da Sil, eu quero a vida da Carol, eu quero a vida da Jade, da Priscila. As pessoas nos veem como aquelas pessoas que têm uma vida maravilhosa. Agora, quando a gente entende, estou no processo, elas começam a entender, não, peraí, ela não está olhando para o resultado, ela está olhando aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, o nosso comportamento também revela que Deus trabalha na nossa vida. E isso é importante, que vocês, sem se expor, sempre com a direção do Espírito Santo, mostrem que vocês valorizam o processo. Como podemos fazer isso? Muitas vezes celebrando pequenas vitórias. Se alguém te diz, consegui, esse mês eu dei meu dízimo, cara, glória a Deus, porque Deus está trabalhando. Eu quero que vocês entendam que a maneira como a gente conversa faz diferença. Vou dar um exemplo. Normalmente, como a gente reage quando um pai reage quando o filho vai num campeonato de futebol e ele ganha? Parabéns, tu ganhou. A gente não coloca Deus no meio da celebração. Quando a gente deveria dizer assim, tu entendeu? Tu viu como Deus te fez avançar? Como Deus vem trabalhando na tua vida e te levou nesse momento à vitória? Aí, em vez do foco no resultado, que ele ganhou a partida, eu coloco assim, tu viu como Deus vem trabalhando na tua vida, como Deus te tirou, tu não sabia jogar muito bem e agora tu chegou nesse ponto, eu, de novo, numa vitória, que é uma coisa boa, eu trouxe o processo. E se ele perder? Eu vou dizer assim, tu deu um ótimo testemunho hoje. Tu perdeu e tu foi lá e deu a mão, abraçou todas as pessoas que ganharam. Que testemunho maravilhoso. Como Deus está trabalhando na tua vida para que até na perda tu deu um ótimo testemunho. Então, primeira coisa, eu trago Deus para o cotidiano. Então, imagina, pizza. A gente diz, cara, pizza maravilhosa. Olha a diferença de um pai que diz, olha como Deus é maravilhoso. Olha só, 4 queijos, 4 tipos de queijo. Qual é o Deus que nos consegue dar 4 tipos de queijo com sabores diferentes? Quando a pizza veio fria, sabe? A gente tem que trazer de novo no processo.
Deus está nos dando uma oportunidade da gente ser generoso, de ser educado com a pessoa. Você pode, por favor, esquentar, de trazer essa ideia do processo sempre, constantemente, trazer. Também acho, também deu vontade de pizza, acho que eu vou pedir ali. Se alguém ficar tocado ali, eu passo meu endereço no WhatsApp ali. Não, estou brincando, estou brincando, estou brincando. Mas a ideia é o processo, pessoal, de trazer, entender que tudo comunica, e a nossa maneira de falar faz diferença. A nossa maneira, Franz, não consegui dar o dízimo, sei lá, dar o dízimo esse mês, ou briguei com minha esposa. Tranquilo, meu irmão, o que tu fez está errado. Mas entenda que Deus está trabalhando em ti. Eu amei de ver que tu chegou aqui com coragem para me dizer, errei com minha esposa. Então, nesse processo que Deus está trabalhando na vida, a primeira parte tu reconhecer que tu já fez. Agora vamos terminar o processo que Deus começou, volta lá e pede perdão. Então, trazer o processo tanto na parte positiva ou no negativa, da maneira que a gente se comunica. A nossa comunicação é fundamental. Como a gente comunica, tudo que a gente faz. Vou dar um exemplo. As pessoas percebem que a gente ama elas quando entram na Brasa Church? As pessoas que nunca nos viram, quando elas chegam pela primeira vez na Brasa Church, antes da pregação, antes do louvor, elas percebem que a gente ama, que a gente se preocupou com elas? Sim ou não? Como elas percebem isso? Porque quando alguém chega, a gente não diz assim, olha, estou preocupado contigo. A gente não fala essas coisas. Como as pessoas percebem? Porque tudo que a gente faz comunica. Quando a gente tem aqueles cartazes, seja bem-vindo, já é uma prova de que a gente estava preocupado para recebê-los bem. Quando a gente diz, senhora, aqui 4 lugares, só um minuto, vou procurar os 4 lugares para você. Quando alguém levanta, quando algum voluntário diz, não, filha, fica aqui, e me conduz para o lugar, isso comunica. Isso também tem que estar nos BC Grupos. Tudo que a gente faz comunica. E eu quero que, como a gente comunique, que Deus é um Deus de processos, não apenas de resultados. E aí eu queria mostrar um gráfico aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Não posso deixar de ser professor. O que eu posso fazer? Tá no DNA, tá no DNA ali. Deixa eu pegar isso aqui e mostrar para vocês. Compartilhar com vocês aqui. Onde é que eu compartilho minha tela? Aqui. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Tá tudo branco, mas estão conseguindo ver um branco escrito experiência? Estão conseguindo ver um branco? Tá tudo bem, tá? Sim. Ótimo. Então, olha só. Nós vivemos numa época onde as pessoas valorizam, acima de qualquer coisa, as experiências. Tá? Antes a gente valorizava produtos, a gente valorizava serviços, e nós vivemos hoje no que se conhece em sociologia como a era das experiências. As pessoas querem experiências. Então, o nosso culto é uma experiência onde a pessoa encontra Deus. Sabe, a ida de uma viagem no Uber é uma experiência. As pessoas estão querendo experiências como uma necessidade social. Dependendo se é certo ou errado, não vou entrar na questão de certo ou errado. Eu tenho que entender que é uma sociedade que vive isso. As pessoas querem, sei lá, viajar para o Egito, querem experiências. Tá? Estão brincando com a Thaís, tá? Estão brincando com a Thaís. Então, nós somos excelentes em promover uma experiência incrível, onde a pessoa consegue se conectar com Deus na Brasa Church. A gente é bom nisso. Só que a gente tem que trazer para o BC Grupo. E aí, olha só, temos alguns níveis de experiência, eu quero que você entenda onde Deus se encaixa nisso. Primeiro nível de experiências, o que a gente entende como experiências corriqueiras. De tanto fazer, de tanto viver essa experiência, eu não percebo mais. Botei ali como exemplo escovar os dentes. Escovar os dentes é uma experiência, que pode ser boa ou ruim, prazerosa ou não. Mas a gente faz tantas vezes que a gente não percebe mais isso como uma experiência. Ela é tão corriqueira de tanto que eu fiz. E ela não tem nada de especial. Não tem absolutamente nada que faça ela sair do normal desse nível de corriqueira. Por quê? Porque ela não é planejada. Escovar os dentes não é planejada. Ela acontece. Quando eu planejo alguma coisa, eu vou incorporar algum elemento que a tira do corriqueiro e ela leva para um segundo nível. Então, escovar os dentes, que sei lá, para muita gente ir na igreja era uma experiência corriqueira.
Eu vou na igreja, porque todo mundo domingo eu vou. É sempre a mesma coisa, as mesmas músicas, e eu não valorizo as coisas corriqueiras. Quando a pessoa vai na Brasa Church, como é completamente diferente do resto, essa experiência que para ele ir na igreja poderia ser corriqueira, não é mais corriqueira, porque tem um elemento surpresa, tem o diferente, sabe? Tem várias coisas. Eu tenho que cuidar como líder de BC Grupo que meu grupo não caia nisso, no corriqueiro, porque se cair no corriqueiro, a pessoa não vai valorizar mais. Então, se sempre são as mesmas coisas, se sempre é o mesmo, sabe, o mesmo jeito, eu paro de valorizar, porque meu cérebro não entende mais, é mais do mesmo. Por isso que a gente faz estudos de 3 semanas, 4 semanas, uma semana, bota o social no meio, para que o meu cérebro não chegue nesse ponto mais do mesmo. Tá? Alguns vídeos são com pessoas, outros vídeos são com animação, outros vídeos são do Bible Project. A gente troca isso para não deixar o cérebro chegar nesse nível. Segundo nível de experiência é as experiências conscientes, onde envolve um engajamento. O que é o engajamento? Eu mentalmente decido me engajar nessa experiência. Tá? Eu tenho que ter consciência. Não, eu quero fazer isso. Por exemplo, vamos na Brasa Church? Ah, vamos. Eu me engajo mentalmente. Por quê? Porque se eu não me engajo, essa experiência não acontece. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tá? Então, o BC Grupo pode ser uma experiência consciente, onde, pessoal, vamos no BC Grupo? Não, não, vamos, claro, porque existe um engajamento. E aí que tá. Se o meu liderado, a pessoa do meu BC Grupo, não tem nada que fazer, ele vai lá para sentar, ouvir, comer, cantar um louvor e voltar, cada vez mais eu diminuo o engajamento e ela passa a ser uma corriqueira e se torna imperceptível. Por isso, uma das coisas que a gente tenta fazer, por exemplo, a gente está fazendo agora com esse momento, para a semana que vem, e o que deu muito certo em Provérbios, preciso que vocês, para a semana que vem, leiam Provérbios, capítulo, um provérbio de capítulo, e me tragam isso aqui, ou no caso agora que a gente está fazendo de Atos, leiam Atos, na segunda vocês vão ler isso, terça, então eu preciso fazer com que a pessoa se engaje. Ó, tu pode semana que vem fazer a oração, semana que vem, quem sabe tu lê o versículo, ou tu traz comida, tu traz isso aqui, tu cuida, eu preciso levar o engajamento, quanto mais eu levo engajamento, mais meu cérebro se envolve. Por isso, vocês podem ver que o pastor Maurício, ó, quero que vocês leiam um livro de Atos. Vamos começar a fazer. Durante 7 dias, nós vamos, não vamos reclamar. Eu preciso trazer algo de engajamento. E aí vem a parte de vocês, de levar as pessoas a se engajarem. Por quê? Porque eu estou querendo que a pessoa entenda que é um processo. Então, não é um resultado. Fui lá para assistir, o resultado eu vou lá assistir e voltei. Não é o resultado de tu estar presente ali, assinar o relatório. Tu tem que te engajar. Tu tem que te engajar. Dá para entender isso, pessoal? A Thalita tá ok? Então, vamos lá. E aqui tem uma coisa, aqui, ó. Aqui eu botei uma parede, porque normalmente nós paramos aqui. E não temos o cuidado. Se eu paro por aqui, a coisa complica. Tem mais 3 níveis que eu tenho que ser muito mais perspicaz e que dependem do processo. Próximo nível de experiência, que a gente chama de experiências memoráveis, aquelas que eu nunca esqueço. Memoráveis, assim, meu Deus, tu lembra aquele dia? Lembro. Essas experiências memoráveis se dão quando existe uma emoção envolvida. Quando eu envolvo emocionalmente a pessoa. Então, se a pessoa vai lá no meu BC Grupo, só tem leitura da Bíblia e não tem algum envolvimento emocional com o que eu estou falando, e quando eu digo envolvimento emocional, não é fazer a pessoa chorar, é na tua realidade. Como é que isso impacta a tua vida? Como é que tu pode aplicar isso, sabe, de eu entender que isso faz parte da minha vida? Ela não se torna memorável. Então, ó, vocês podem ver, o Maurício pega e se veste de múmia, se veste de algumas coisas, faz algumas coisas que é o que traz a emoção, me fez rir, me fez chorar, me fez refletir, me confrontou com uma realidade. Isso me move emocionalmente. Eu não esqueço essa experiência. Eu não esqueço essa experiência. E aí eu quero que vocês percebam que eu preciso trazer essa parte emocional no BC Grupo. Como nós fazemos isso? Com relacionamentos verdadeiros.
quando eu percebo que meu líder me ama, estar na casa do meu líder, sabe, estar com meu amigo é emocional. Então, eu preciso criar um vínculo emocional com a pessoa. Aí que está nos papel de entender, de ligar. Por que eu ligo toda semana? Cara, como é que tu tá? E tua sogra melhorou? E como é que deu resultado daquilo? Essas coisas que nos ligam emocionalmente tornam o BC Grupo memorável. E aí envolve a parte de vocês. Tudo que vocês fazem comunicam. Se vocês não estão trazendo esse relacionamento verdadeiro ou criando entre os próprios membros, vocês caem por uma experiência consciente e comunicam que o resultado, que a gente está querendo é número, que a pessoa vai lá no grupo, ok, check, tu veio em todos os encontros, parabéns, tá bom. Agora, quando eu começo a trazer a parte emocional, eu estou dizendo, ó, estou preocupado com tua vida, estou preocupado com o processo que tu está levando. Nós fazemos muito bem nisso aí no culto, tá? As músicas, sabe? Há um quarto na fornalha, outro na fornalha. Pô, eu estou na fornalha. Isso me traz uma emoção de que eu não estou sozinho, tem alguém. Sabe, quando eu falo de Cristo, isso nos traz quando a gente é bem recebido, quando a gente diz, ore com a pessoa que está do lado, a gente está tornando a experiência memorável, que ela não esqueça. Vamos para os 2 níveis mais difíceis. O próximo são o que a gente chama de experiências significativas. O que são? Aquelas experiências que têm um significado profundo na minha vida. Que não só eu lembro, mas significaram um marco na minha vida. Bah, aquilo eu percebi tal coisa. E elas são fundamentadas na descoberta. Quando eu descubro alguma coisa, meu Deus, eu não me dei conta disso. É sério que Deus me ama? Sabe que Deus é meu pai? Bah, cara, eu tenho eu achava que Deus estava lá longe. Não, Deus está contigo. Essa experiência significativa, por quê? Porque a partir dali, o que aconteceu tem um significado na nossa vida. Eu não só lembro. Uma experiência memorável pode ser assim, bah, eu tive na montanha-russa, sabe, foi maravilhoso, me emocionei. Mas não tem um significado na minha vida. Uma experiência significativa é quando a gente traz descoberta. Como a gente faz essas descobertas? Pela palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é fundamental, porque a palavra de Deus traz luz para o nosso caminho. Então, embora o BC Grupo não é um grupo de estudo bíblico, tudo que a gente faz é fundamentado na palavra, porque a palavra traz luz. Então, quando, sei lá, alguém está lá morando com a sogra, cheio de problemas, de repente ele lê, deixará o homem seu pai na sua mãe. E naquele momento tem uma descoberta. Deixará. Bah, eu tenho que sair da casa da minha sogra, Deus está me pedindo isso. Então, o que a gente faz? A gente conduz para a pessoa chegar nessa descoberta, é um processo. Sabe, não sou eu falando ali como professor, fazendo perguntas. O que tu acha que Deus quer nisso? Por que tu está passando por isso? Por que Deus permite? Por que tu tá, sabe, quando a gente faz pergunta, eu estou levando o cérebro a descobrir as respostas. E quando apresento a palavra de Deus e ele descobre, essa experiência torna algo profundamente significativo na vida da pessoa. Profundamente significativo na vida da pessoa. Por isso que a gente faz muitas perguntas. Tá? Por isso que a gente dá, e se vocês olham na pregação do Maurício, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Como é que eu faço? Segunda-feira você vai fazer isso. E eu estou levando a pessoa a aplicar a palavra para descobrir os resultados. Porque quando a pessoa aplica a palavra, não sei, eu vou aplicar. Aí ela descobre, tem uma descoberta, deu certo. Deu certo, não acreditei. Não acredito que deu certo. Boa, Ali. Exatamente, Ali. É fazer as perguntas certas. Porque as perguntas levam para descobertas. E descobertas tornam as coisas significativas na nossa vida. Amém? E vamos para o último nível. São as experiências transformadoras, onde a mudança é radical na nossa vida. É quando eu levanto a mão e entrego minha vida a Cristo. É algo tão transformador que eu sou um antes e depois. É quando Deus te diz, olha, a tua missão na Terra é fazer isso. Transformou a tua vida. Não, a partir de agora eu entendi que meu negócio é missões. Ou entendi que é cuidar de pessoas. Ou entendi, sabe, quando é tão forte isso que transforma a nossa vida.
Como acontecem essas experiências? E aqui é com a ação do Espírito Santo. Porque quem promove mudança na vida é o Espírito Santo. Só que olhem só, essa mudança transformadora, essa experiência transformadora, essa mudança onde o Espírito Santo age, se dá em cima do quê? Da anterior, quando eu já tenho a palavra. Então eu queria que vocês considerassem essa jornada no BC Grupo. Ok, ele não pode ser corriqueiro. Ele deve ser consciente. Eu quero que a pessoa seja consciente, vá com todas as suas faculdades mentais. Então, como é que eu vou fazer? Vou aumentar o engajamento. Pessoal, quero que vocês leiam. O desafio hoje é cada um ligar para o outro. Então, aí vou para os memoráveis. Como envolvendo emoção. Pessoal, somos uma família. Fulano, liga para tal. Como é que está isso aqui? Sabendo o nome, entendendo o aniversário, sabe? Trazendo esses relacionamentos verdadeiros. E aí a gente sobe o nível. Por que nos reunimos? Primeiro, porque nos amamos, somos uma família, estamos aqui com relacionamentos verdadeiros, mas a gente se junta em torno da palavra para descobrir qual é a vontade de Deus na nossa vida. E uma vez que a gente descobre, mas Deus quer que eu perdoe meu pai? Sério? Cara, ele me abandonou, bateu na minha mãe, eu descobri o que Deus quer. Já começa a ser significativo, porque eu já sei o que quer. E aí eu digo assim, bom, mas o Espírito Santo vai te dar isso aqui. Faz uma ligação, pergunta para o Espírito Santo, quando eu ligo, o que eu falo? Traz o Espírito Santo para mim. E aí, quando ele faz, quando ele tem esse romper de mudança, ok, o Espírito já sei o que tem que fazer, o Espírito Santo está me impulsionando, eu vou ligar. E quando eu ligo, é uma experiência transformadora, porque tu vê o resultado de Deus agindo na tua vida. Deus agindo na tua vida. Então, eu queria incentivar vocês a justamente crescer nisso aqui. Nós precisamos nos relacionar às pessoas, trazer a palavra e o Espírito Santo. E se vocês olham, isso é um processo. Esse é o processo que nós estamos vivendo e que nossos liderados estão vivendo. Vou parar de compartilhar. Opa, desculpe aqui. Vou dar um stop no share. E terminar. E aí eu queria terminar só com João 1, capítulo 1. Alguém pode ler João 1, capítulo 1? 2 versículos, o 14 e o 17. João, capítulo 1, versículo 14 e 17. Quem é que quer ler? Quem é que assim, se dispõe? Tem algum crente aí que possa ler? Aí todo mundo olha para fora da câmera, ninguém está olhando para a câmera. Oi. Vai, Thaís, é isso aí, em árabe agora, Thaís. Peraí. 1, 14 a 17, né? Não, João 1, 14 e depois João 1, 17. Tá bom. Tá, 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E o 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Olha só, 2 vezes fala de Jesus, sempre ligando a 2 coisas que nós falamos muito na Brasa Church. Graça e verdade. Nessa ordem, graça. Eu quero que a gente vai chegar um monte de gente dos pontos de partida para nós, um monte de gente que vem com um monte de feridas, que tem um conceito muitas vezes de Deus, que Deus é o Deus do resultado positivo e não do processo, e a gente vai ter que trazer com graça, levando essas experiências, relacionamentos, o cara me ama, sabe, a parte emocional me ama, graça, sabe, Deus te perdoa, Deus te ama, isso aqui, e aí a gente vai com verdade depois, olha só, vamos para a palavra, e aí depois vem o Espírito Santo que usa as 2 coisas para transformar a vida das pessoas. Última coisa, como medimos se estamos tendo resultado positivo? Como medimos se estamos tendo resultado positivo nesse processo? E eu ouvi uma vez isso e me marcou muito. Como a gente mede se um líder está sendo eficaz ou não é eficaz? E o pastor que estava dando a resposta, que eu gosto muito dele, ele disse, olha só, muita gente acha que liderança é fazer muita coisa. E ele disse, olha, imagina que tu pega uma pedra enorme e tu atira essa pedra enorme num lago. O lago está completamente paradinho. Tu atira num lago, ela faz um estrondo enorme, faz um barulho, sabe? E salta, sabe? Salta muita água. E ela afunda.
E ele assim, ó, muita gente acha que liderança é isso. É o cara que está na frente, o que leva todo mundo e faz a água saltar e as coisas acontecerem. E ele disse assim, ó, eu acho para mim liderança diferente. E ele disse, ó, para mim liderança é quando tu pega uma pedrinha e atira ela de lado. E ela vai assim, ó, quica na água, pula, quica de novo, e vai quicando assim 6, 7, 12, 14, 18, 25 vezes. E a pedrinha foi quicando várias vezes. Ele disse assim, o que para mim é liderança ou mudança na vida das pessoas? É quando eu percebo, ó, o que Deus fez contigo hoje é uma quicada, e como isso repercutiu na tua esposa, como isso repercutiu no teu trabalho e no teu chefe, e em quantas quicadas isso foi indo, quanto isso se estendeu, porque se estendeu para várias pessoas, Deus está trabalhando na tua vida, Deus está num processo. Porque senão nós temos apenas a conversão de um cara que supostamente se converte, se entrega a Cristo, vai lá e diz, Deus mudou minha vida, mas o comportamento dele amanhã é o mesmo e não impactou ninguém. Diz assim, ó, eu meço o processo, ou seja, quanto que tu fez está impactando várias pessoas e quanto esse impacto se propaga em 1, 2, 3, 4, 5 pessoas ou gerações. Então, por exemplo, o impacto da vida, vou pegar aqui a sala da Esther, não é o quanto a Esther impactou somente, sabe, o quanto ela fez as coisas, mas o quanto isso impactou a minha vida, impactou os filhos dela, as pessoas do BC Grupo, e essas pessoas do BC Grupo, pelo impacto da Esther, impactaram suas famílias, e elas impactaram os seus outros, e como isso se espalhou profundamente. Então, a gente mede isso, como a gente está, como é que eu posso dizer, essas ondas de impacto que a gente está fazendo. E é o que eu quero que a gente faça, que a gente diga para as pessoas, olha, Deus está mudando a tua vida, é um processo. E isso muda outro, muda outro e muda outro, e a gente vai impactando, assim, uma sociedade inteira. Certo, queridos? 20h57, não vou me estender, porque é para honrar o tempo de vocês. Mas eu queria justamente dizer, ó, tem muita gente vindo na igreja, muita gente vindo na igreja, e eu acho que é só o início daquilo que Deus está fazendo. Tenho plena convicção que é só o início. Então, a gente vai receber muita gente ferida, muita gente que precisa entender mais que o resultado positivo, que Deus é um Deus de processos. Que o que Deus quer fazer é formar Cristo em nós. Assim como está formando em cada um de nós, no Wilson, na Aline, no Rafa, sabe, na Mari, na Bebel, Deus está formando Cristo em cada um de nós. E quando isso vai terminar? O resultado positivo só vai estar no céu. O que a gente quer aqui é ser a imagem de Cristo cada vez mais. Que a gente viva esse processo, molde esse processo e fortaleça essa geração que vem atrás, essas pessoas que Deus está chegando para entender. Deus quer trabalhar na tua vida. Isso não para nunca. Amém? Perguntas, queridos. Não sei se alguém tem perguntas. Não, 9 horas da noite, numa quarta-feira, depois de ter falado de pizza, a Thaís prometendo que vai mandar pizza para nós. Amém, queridos. Então, vamos orar. Queria orar por vocês ali, agradecer profundamente o carinho de vocês. Senhor, nós te agradecemos porque tu começou um processo na nossa vida que tu nunca parou de trabalhar. Queremos realmente assim entender que independente dos resultados positivos, nós te amamos, Senhor. E não é pelos resultados que a gente te busca, é por aquilo que tu fazes em nós. É por aquilo que tu nos queres moldar Cristo em nós, que possamos moldar isso, que possamos mostrar para as pessoas que o que Deus quer, que o que tu quer, é Cristo formado em nós, e não resultados positivos. Sim, eles vêm, Senhor, sabemos disso, mas nós somos responsáveis de moldar isso nessa geração. Obrigado por cada pessoa que tem vindo nos BC Grupos, que a gente possa conduzi-las nessa jornada de experiência, Senhor, entender, para que elas entendam que nós as amamos, que a palavra de Deus está aqui para produzir esse processo e que o Espírito Santo é a força que elas têm para continuar nessa jornada até Cristo ser formado em nós. Eu abençoo agora, Senhor, cada líder, cada circunstância, cada momento que está vivendo, e que eles possam liderar como tu queres, seguindo o teu exemplo. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos orar ali, pessoal. A Aline pediu assim para orar pela Dani, mãe do Pedro, que é a filha da Nanda. Vão desligar os aparelhos dele. Amém. Senhor.
Pai, tu entendes todas as coisas, Senhor. Nós te servimos e tu sabes, tu eres o Deus que sabe melhor todas as coisas. Às vezes não entendemos e não cabe a nós entender os teus desígnios, mas cabe a nós, Senhor, saber e testemunhar, Senhor, que tu eres o Deus que nos ama e que tudo que acontece é para o nosso bem. Nós oramos hoje pela Dani, Senhor, te pedindo uma unção especial, que teu Espírito Santo esteja trazendo consolo na vida dela, que nós como igreja possamos apoiar, andar juntos, Senhor, nesse momento, não só ela, pela Nanda também, Senhor, e toda a família que precisa de socorro, que nessa caminhada, nessa jornada, nesse processo, nós possamos ser esteio e fortaleza na vida deles, chorando com os que choram, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela lembrança, Aline. Gerê, te amo. Tá escondidinho ali. Não tô tomando mais coca por tua casa, viu, Gerê? Boa noite aí, Franz. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Que Deus Boa abençoe. noite, Deixa eu parar, Franz. Boa vou noite, parar Franz. de gravar aqui.